Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem, prova 2017, primeira aplicação. É uma questão de eletricidade que tem um grau de dificuldade razoável. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua corrente nominal, o fusível queima. Então, se a corrente for maior do que a corrente nominal dele, ele queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Então, olha bem o que ele disse. Suponha que o circuito mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500. Então, ele suporta 500. Acima de 500 ele queima, conforme o texto falou. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então, na verdade, pessoal, a tensão U vai ser máxima quando a corrente no fusível for a corrente máxima, que é a corrente nominal, segundo o texto, 500 miliamperes. E é a partir daí que a gente vai construir toda a resolução do nosso exercício. Vamos ver como? A gente vai direto para a figura, pessoal. Direto para a figura. Então, repara uma coisa. Vamos dar nome aqui aos pontos, aos nós, tá? Enquanto o nó tem o mesmo potencial, ele tem o mesmo nome. Quando o nó muda de potencial, ele tem que mudar de nome. Então, repara que do lado positivo da bateria até aqui é um único fio. Então, todos esses pontos é um mesmo fio, e se é um mesmo fio, eles estão sujeitos ao mesmo potencial. Então, vamos dar o nome a esse nó de ponto A, tá bem? Nó A. Bom, repara que daqui para cá você vai ter uma dissipação de energia. Então, se você tem uma dissipação de energia, né, você vai ter uma perda de energia e uma diminuição no seu potencial. Então, se ali você chamou de potencial A, aqui você vai ter que chamar de potencial B. Repara, pessoal, que um fusível ele não dissipa energia. Em condições normais, ele não dissipa energia. Então, se aqui o potencial é B, aqui embaixo o potencial continua sendo B. Ah, por quê, professor? Porque o fusível não dissipa energia. Mas pensa comigo, a corrente elétrica, quando passar pelo resistor de 40, vai ter uma dissipação de energia no resistor de 40. E ao ter uma dissipação de energia, o potencial cai de B para um outro valor, que eu vou chamar de C. Tá bem? E repare então que a fonte está ligada aqui, ó, no potencial A, e o negativo da fonte está ligado ao potencial C. Bom, eu quero saber o valor de U para que o fusível, o valor de U máximo para que o fusível não queime. Então, eu vou supor que a corrente que está passando no fusível é a corrente máxima que ele suporta. Repara, pessoal, que a corrente que passar no fusível é a mesma corrente que vai passar no resistor de 120, porque isso aqui não é um nó, isso aqui é só uma curva, né? Então, se aqui está passando 500 miliamperes, aqui está passando 500 miliamperes. Bom, aí tem um ponto importante que eu tenho que observar para poder fazer uma análise aqui que vai simplificar bastante a minha vida. O resistor de 120 está ligado em A e em B. O resistor de 60 também está ligado em A e em B. Então, o resistor de 120, esse resistor de 120 e esse resistor de 60 estão ligados à mesma diferença de potencial AB. Então, isso quer dizer que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles estão sujeitos a uma mesma diferença de potencial.
Então, eu não sei quanto que é essa diferença de potencial, mas eu sei que é a mesma. E aí, olha só que interessante. O caminho de cima tem 120 ohms e o caminho de baixo tem 60 ohms. O caminho de baixo é um caminho mais fácil, porque a resistência é menor. E se a resistência é a metade, sabendo que a DDP é a mesma, eu posso afirmar que a corrente é o dobro. Sim, porque olha bem, onde a resistência é menor, para uma mesma DDP, a corrente será maior. Como a resistência é a metade, a corrente será o dobro da corrente lá de cima. Então, se aqui em cima está sujeito a uma DDP AB e passa 500, aqui está sujeita a mesma DDP AB e vai passar 1000, porque a resistência é metade. Então, repara que vai entrar 1000 aqui, 1000 miliamperes, vai sair 1000 miliamperes do resistor, a corrente não muda passar pelo resistor, o que muda é o potencial elétrico, né? Então, entra 1000, sai 1000 miliamperes, e repara que quando chega aqui nesse nó B, junta uma corrente de 500 com uma corrente de 1000. Então, 1000 que vem do resistor de 60, 500 que vem do fusível, 1000 mais 500 vai dar aqui uma corrente elétrica de 1.500 miliamperes. Tá? Então, repara que eu não fiz grandes contas para calcular corrente nenhuma. Eu fui só usando as proporções e consegui achar as correntes em toda essa parte de baixo do circuito. E eu falei assim, e a parte de cima? Não vou precisar dela, você vai perceber que a parte de cima não vai ser útil, tá bem? Então, repara, a tensão total, a DDP total do nosso gerador vai ser a DDP de A para B mais a DDP de B para C, uma vez que esse conjunto está em série com esse resistor de 40. Tá? O conjunto 120 e 60 está em paralelo. Só que esse conjunto está em série com o resistor de 40. Então, a DDP total é a soma das DDPs. Como é que eu acho o DDP, professor? Eu acho o DDP pela primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Tá? Então, se eu pegar aqui U, tanto faz, pelo de cima ou pelo de 60. A gente já viu que as DDPs são iguais. Então, UAB 120 vezes 500. Pode ser. Ou posso fazer 60 vezes 1000. Vocês vão ver que vão dar a mesma coisa. A única coisa que eu tenho que estar esperto é que está 500 miliamperes. Então, aqui, ó, 500 vezes 10 a menos 3, tá bom? Fazendo essa conta, eu descubro que a tensão entre os pontos A e B corresponde a 60 volts. Depois, eu faço a mesma equação, só que por resistor de 40. U, B, C, R, que é 40, vezes o I, que passa no 40. O I que passa no 40 é 1.500. Então, fica 40 vezes 1.500 vezes 10 a menos 3, por causa do mili. Tá bom? Feito esse ajuste da unidade, você descobre o UBC. O UBC vai dar 60 volts. Então, 60 da primeira DDP mais 60 da segunda DDP, a DDP total vai dar 120 volts, que é o que está na alternativa, pessoal, da letra D. Tá? Então, como eu falei, uma questão que demanda um pouquinho aí de conhecimento, mas ele usou valores que tornou as coisas um pouco mais simples, tá bem? Bom, então, até a próxima questão. Tchau, tchau.